Olá, seja muito bem-vinda. Que bom que você decidiu assistir essa aula aqui, que a gente preparou com muito cuidado, com muito carinho, para falar sobre um dos sentimentos mais comuns que a gente enfrenta nessa fase da metade da vida, quando começamos a nos aproximar dos 40 anos, que é a ansiedade. Eu queria começar já perguntando para a Fernanda, porque eu sei, a gente já conversou sobre isso muitas vezes, que a ansiedade é um dos sentimentos mais comuns que as mulheres apresentam quando chegam no consultório. Aliás, Fernanda, muitas mulheres te procuram nessa fase da vida justamente por causa dessa ansiedade que elas não sabem de onde vem. Tu tem um palpite já para dar para a gente já, logo de começo? Tenho sim. Sejam primeiramente muito bem-vindas. Que bom que vocês estão aqui começando a assistir todo esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai ser extremamente profundo e revelador para vocês. E eu não diria que é um palpite, mas é uma certeza, Adri. A grande maioria das mulheres me procura em função da ansiedade porque elas passaram uma vida inteira fazendo e não sendo. Isso significa o quê? Que elas passaram uma vida inteira fazendo cursos, dando conta, fazendo a vida dos outros darem certo e esqueceram de fazer a vida delas dar certo no sentido de ser, se descobrir. Quem sou eu? O que eu gosto? O que faz bem para mim? É como se as mulheres sempre tivessem se deixado em último lugar, lá em último, acho que até depois ainda do último, colocando as prioridades, as necessidades, as vontades dos outros em primeiro lugar, fazendo tudo isso para que os outros, então, fossem supridos em suas necessidades ou vontades e deixando as suas próprias em último lugar. E aí chega nessa etapa em que a gente começa a perceber que muitos dos papéis que a gente desempenhou nessa primeira metade da vida não eram exatamente o que nós gostaríamos, não estão adequados ao que nós somos. Então, esse fazer está desconectado do ser e não tem como evitar a ansiedade, porque o tempo está passando, né? O relógio, a gente começa a sentir que o relógio está tic-tac, tic-tac, e a ansiedade vem com tudo, porque existe um preconceito na sociedade de que, a partir de uma certa idade, a mulher já está velha para fazer algumas coisas. E aí você sente que a ansiedade e ser e fazer e o tempo, e aí pronto, vira um caldeirão borbulhante. É isso aí, vira não apenas um caldeirão borbulhante, como vira um aglomerado de situações onde ela se depara com, meu Deus, eu deixei de fazer muita coisa para mim, descobrindo quem realmente eu era, e agora quer fazer tudo de uma única vez. E acaba que atropela, não sabe nem priorizar o que é mais importante, para então ir desatando esses nós que ficaram amarrados ao longo da vida. Então é como se ela já fez muito, e ela quer continuar fazendo muito, só que agora para ela, mas de um jeito atropelado. Então, isso vai deixando a mulher ainda mais ansiosa, né? No sentido de que ela vai perdendo o seu próprio rumo. E daí isso muitas vezes paralisa. É o que justamente paralisa. Meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer por mim, para descobrir quem eu sou, que eu não sei nem por onde que eu começo. Então, eu fico paralisada. Eu percebo, na verdade, duas reações muito comuns a esse sentimento de ansiedade. O primeiro, que você acabou de falar, é a paralisia. Começa a ficar ansiosa, procuro um sentido, um significado para a minha vida que muitas vezes não foi preenchido, não está sendo preenchido por esses papéis que eu venho desempenhando. Então, eu paraliso. Eu não sei o que fazer, não quero colocar nada do que eu já conquistei ou do que eu fui em risco, então paralisei. Por outro lado, tem as mulheres que se precipitam, que se jogam na primeira alternativa de encontrar esse sentido, esse significado, sem nenhum tipo de reflexão, sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de pesar as consequências, se jogam na primeira oportunidade que elas imaginam que vai trazer um sentido e acabam tomando as decisões, não vou nem colocar como certo e errado, porque isso é uma questão muito delicada, mas acabam fazendo escolhas que não são as melhores para elas naquele momento e colocam a perder coisas que poderiam ser muito importantes, coisas que poderiam vir a ser resgatadas, um relacionamento, um trabalho que bem trabalhado poderia lhes dar um sentido, mas não, é como se tudo aquilo que foi feito não servisse,
toda a minha história não valeu de nada, então eu preciso fazer uma revolução e recomeçar tudo de maneira diferente. Às vezes o caminho não é esse. Eu mesma já vi muitas pessoas, muitas mulheres que mudaram alguma coisa radicalmente, só que elas não focaram no que elas gostariam de ser. Elas focaram em outra coisa que elas gostariam de fazer. E aí fizeram as mudanças que achavam necessárias para fazer outra coisa que continuava desconectada do que elas eram, continuavam desconectadas do ser. Sabe que tanto uma situação quanto a outra, né? Tanto aquela que fica na paralisia quanto aquela que se joga muito rapidamente para algo, ambas estão conectadas ao controle, no sentido daquela que fica na paralisia, ela está tentando controlar o melhor resultado, então, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? É como se ela estivesse buscando a resposta mágica, que Deus descesse naquele momento e dissesse, vai por ali porque ali é seguro. Só que não tem segurança, né? Então, é um risco. E aquela que vai rápido demais, ela não quer atravessar o processo do não saber, do ir se descobrindo aos poucos. Então, ela já quer a resposta muito imediata, ela já quer o resultado, ela não quer atravessar o desconhecido. É como se ela precisasse aprender a sentir a ansiedade para que ela pudesse, então, descobrir o que tem para ela ali atrás. Se ela não viver isso, tentando tampar essa ansiedade, ela com certeza vai ficar, oi, Oliver, ela com certeza vai ficar refém dessa dinâmica, né, que é do controle. Então, essa ansiedade faz parte do processo, é natural. Claro, a ansiedade é parte do processo, somos seres humanos, né? A questão é que muitas vezes a gente não quer passar pela experiência do sentir, que foi o que a maior parte das mulheres, nessa primeira metade da vida, evitou. Por isso que ser não é apenas descobrir o que tu gosta, o que tu quer, mas prioritariamente sentir e saber como sentir. Então, a maioria de nós não sabe como sentir. Então, a gente evita o sentir para que, então, eu possa controlar. Mas eu não consigo ir lá e mergulhar naquele sentir, mergulhar naquele vazio, deixar as coisas se resolverem, se revelarem por si só. E esse é um dos grandes aprendizados, né? Quando vem essa sensação de vazio afinal, qual é o sentido e o significado que eu quero para a minha vida, e eu não tenho essa resposta imediata, a reação natural é buscar desesperadamente essa resposta para não conviver nesse momento de vazio. É o momento do descobrir quem eu sou e sustentar esse momento do processo em que eu não vou ter respostas. E outra, né? Essa questão do sentir e do passar pelo desconforto do sentir, né? Ele vai agir não apenas na questão da tua vida pessoal, mas também da tua vida profissional e da tua vida afetiva. Pelo menos eu vejo, né, em consultório, que a grande maioria dos conflitos que se tem dentro de relacionamento é porque um dos dois, normalmente a mulher, não estou falando que é sempre a mulher, mas na grande maioria das vezes, ela não consegue se permitir sentir o desconforto do não saber o que vai acontecer, então ela tenta forçar e controlar alguma ação que dê um resultado de segurança para ela. Ela tenta controlar a situação, só que daí mete os pés pelas mãos e dá treta, dá rolo. A mesma coisa no trabalho. Né? Então, a gente vai ver que essa questão do aprender a sentir e viver o desconforto do sentir é o que vai te atravessar, vai te ajudar a atravessar essa fase, essa etapa da tua vida, que vai se desdobrar em algo que é novo. Então, por isso que é desconfortável, porque é novo, a gente não sabe o que é. Virão aí novas decisões, novas experiências, virão novos comportamentos, novas atitudes e até novos valores dentro de você vão surgir. E tudo bem, só que eu preciso atravessar este momento sem tentar controlar, o que é muito difícil para a maioria das mulheres que passou a metade da vida, até agora, controlando tudo. Difícil é algo que a gente vai ver que é muito pior nessa metade da vida, porque tentamos controlar, como você falou, no relacionamento, no trabalho, na vida familiar. Só que o controle é uma ilusão tão grande que a gente se apega com tanta força que nesse momento vem a ansiedade, a gente quer aumentar o controle e percebe que as coisas absolutamente não estão sob nosso controle, a ansiedade aumenta e nos sentimos ainda mais perdidas e o tempo está passando e a gente começa a perceber no corpo, no rosto,
que o tempo está passando e a vida que a gente leva não é a que a gente queria. Isso pode acabar nos levando a uma doença de saúde emocional, de saúde mental, uma depressão, porque se a gente não procura ajuda para sair disso, sem ficar na paralisia ou sem partir para a precipitação, acaba virando uma bomba relógio interna. Vira uma bomba relógio interna, porque vamos voltar ali, né? A mulher passa a metade da vida dela, essa primeira metade da vida, fazendo tudo para os outros. Então, o foco de atenção dela está no outro. Tanto que as pessoas que eu atendo em consultório, elas chegam para mim sempre relatando questões do outro. Porque eu percebi que fulano é assim, porque ela é uma leitora muito crítica e aguçada da vida do outro, mas ela não consegue ser uma leitora da própria vida. E essa metade da vida, a segunda metade da vida, bate na nossa porta por volta dos 40 anos, para que a gente volte a atenção para nós. O que eu estou sentindo? O que eu preciso? Quais são as minhas necessidades? O que faz bem para mim? O que faz mal para mim? E tomar decisões baseadas nesse centramento. Isso não quer dizer que você vai se tornar egoísta, mas você vai se tornar centrada em você. E você vai se colocar em primeiro plano. Porque a maior parte das mulheres, elas tomam decisões baseadas no que o marido quer, no que o marido não quer, no que é bom para os filhos, no que é bom para a família, no que a mãe quer, no que o pai quer, no que vai fazer com que ela seja mais aceita, mais amada. Só que quanto mais ela continuar nessa dinâmica, mais longe dela ela vai ficar, mais confusa ela vai ficar. Porque tudo isso é uma forma de controle, de ter a vida controlada. Só que quando eu volto a atenção para mim, é inevitável que o meu amor próprio, inclusive, aumente, porque eu estou me colocando em primeiro lugar. E a mágica aí acontece, o outro vai me amar mais também, porque eu estou olhando para mim, eu tô me sentindo, me percebendo e dando expressão para isso. Porque você alcança um estado de estar mais plena de si mesma, mais autoconfiante, e isso inspira as outras pessoas, te torna uma pessoa mais agradável de conviver. É aquele efeito como se você jogasse uma pedrinha numa água de um rio, ele vai espalhando aquela onda, e aí vai atingindo todas as outras pessoas que estão em volta. Porque para pensar, a mulher já tem uma dinâmica natural de ser mãe, mãe que eu digo materno, né? Ela tem algo que é natural dela, que é a maternagem, que não necessariamente precisa ser voltada à criação de filhos, mas para quem está do teu lado. A mulher tem a tendência de cuidar, de orientar, de ensinar. Então, por isso que ela normalmente ela está voltada para o externo e para olhar o externo, os outros. E daí ela precisa voltar essa maternagem para ela, se cuidar, se gestar, se ensinar, se amar. Então, ela precisa tirar esse olhar para o externo e colocar para o interno, para se nutrir, para se amar, para se autoconhecer. Então, se isso fez sentido para você, chegou um momento de voltar esse cuidado para si mesma. Sabe como é que você vai fazer isso? Clicando no botão aqui embaixo e participando conosco do curso A Melhor Fase da Sua Vida, onde a gente aprofunda muito esse e um monte de outros temas que vão fazer muito sentido para esse momento da sua vida, esse momento em que muitas vezes estamos ansiosas, confusas, exaustas e precisamos de um apoio, de uma ajuda para encontrar o nosso caminho, esse caminho que vai nos trazer sentido e significado na nossa vida e vai nos ajudar a sair da paralisia sem tomar ações precipitadas nesse caminho, não é, Fernanda? É isso aí, gente. Vem conosco, que eu tenho certeza que vocês vão encontrar conteúdos transformadores para a vida de vocês, com práticas realmente das quais vocês podem aplicar na vida de vocês, no sentido de gerar essa transformação na vida real, que é o que a gente está buscando, porque a vida acontece na realidade. E quando a gente traz esses tópicos, é para que você possa realmente ter consciência de que se você não tomar posse da sua vida, se você não entrar na sua vida a partir dos seus 40 anos, da segunda metade da vida, você vai passar uma vida sem ter vivido a sua própria vida. Então, esse é o nosso convite. Venha viver a melhor fase da sua vida existindo dentro dela.